Como é que pode uma nação pequena, com quase nenhum recurso natural, se tornar uma das economias mais inovadoras e resilientes do mundo? A história da Dinamarca é um caso de estudo fascinante, quase um manual sobre como se adaptar. É uma jornada onde cada grande crise não foi um beco sem saída, mas sim o ponto de partida para uma reinvenção completa. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. A Dinamarca não tem petróleo, não tem minério, não tem um território gigante e, mesmo assim, hoje é líder em setores de ponta, de altíssima tecnologia. O segredo, como vamos ver, não está exatamente no que eles têm, mas em como eles reagem quando as coisas apertam. E aqui está o ponto central da nossa análise. A resposta para esse sucesso todo é um padrão que se repete ao longo da história deles. Uma capacidade impressionante de transformar crises em oportunidades. Eles têm o que a gente poderia chamar de resposta flexível. Em vez de quebrar sob pressão, o país parece que usa cada choque, cada crise existencial como um combustível para inovar e se reformar de um jeito muito rápido e muito profundo. E para entender de onde vem essa capacidade, a nossa história precisa começar lá no século XIX, com um evento que poderia ter simplesmente acabado com o país, mas que, pelo contrário, acabou forjando o caráter dinamarquês moderno. O ano é 1864. A Dinamarca entra em guerra contra a Prússia e a Áustria, e o resultado é devastador. Não foi só uma derrota militar, foi um verdadeiro trauma nacional. Eles perderam um terço do território e quase metade da população. Foi um golpe humilhante que forçou o país a parar de olhar para fora e começar a olhar de verdade para dentro. E foi dessa derrota, dessa humilhação, que nasceu esse lema poderoso. O que se perde para fora deve ser ganho por dentro. Isso marcou uma virada de chave na mentalidade do país. Sabe, as ambições de expansão e poder foram trocadas por um foco total no desenvolvimento interno, em educação, em tornar a terra que sobrou o mais produtiva possível. E como se não bastasse, logo depois veio outra crise. Grãos super baratos vindos lá dos Estados Unidos começaram a inundar a Europa e os preços despencaram. E aqui a gente vê uma encruzilhada. A maioria dos países europeus reagiu levantando barreiras com protecionismo e tarifas. A Dinamarca fez exato oposto. Manteve suas portas abertas, apostou no livre comércio e se adaptou. E a estratégia que eles usaram foi simplesmente genial. Os fazendeiros pensaram, ok, se a gente não consegue competir com esse grão barato, vamos usar ele a nosso favor. Eles começaram a importar esse grão para alimentar porcos e vacas, ou seja, transformaram uma ameaça em matéria-prima barata para produzir produtos de altíssimo valor, como manteiga e bacon de qualidade. E era exatamente isso que o mercado britânico, que crescia sem parar, queria comprar. Mas o pulo do gato não foi só a ideia, foi como eles se organizaram para fazer isso acontecer. A resposta foi a Andelsbevægelsen, o movimento cooperativo. Pequenos agricultores que sozinhos não teriam chance se juntaram. Eles compraram tecnologia moderna, criaram padrões de qualidade altíssimos e conseguiram exportar em grande escala. Esse modelo, que era baseado na confiança e no princípio democrático de uma cabeça, um voto, criou um ativo valioso que eles têm até hoje, um enorme capital social. Uma cultura de colaboração que é a base da economia deles. Agora, vamos dar um salto no tempo, para o século XX. A gente vai ver como esse mesmo padrão de resposta à crise se repetiu, mas agora num mundo muito mais industrializado e globalizado. 90%. Guarda esse número. Antes da crise do petróleo de 1973, essa era a porcentagem de energia que a Dinamarca importava. Uma dependência quase total do petróleo de fora. Era uma vulnerabilidade extrema que deixou a economia do país de joelhos quando os preços do petróleo dispararam no mundo todo. E a resposta, mais uma vez, foi dupla e radical. No lado econômico, o governo implementou uma política de austeridade super severa, que ficou conhecida como cura da batata. E, ao mesmo tempo, atrelou a moeda dinamarquesa ao marco alemão, que era muito forte, para forçar uma disciplina fiscal e controlar a inflação. Mas a resposta industrial foi ainda mais visionária. Foi uma aposta nacional com muito investimento do Estado para se tornar líder mundial numa tecnologia novinha na época, a energia eólica. Já nos anos 90, o desafio era outro, o desemprego. E para lidar com isso, a Dinamarca aperfeiçoou seu famoso modelo de trabalho, o Flexicurity. Pensa num triângulo dourado. Numa ponta, a flexibilidade. As empresas têm muita facilidade para contratar e demitir. Na outra ponta, a segurança. Quem fica desempregado recebe um seguro-desemprego bem generoso. E o que conecta tudo isso? As políticas ativas. A pessoa desempregada é obrigada a participar de treinamentos e programas para se requalificar e voltar logo para o mercado. A lógica é proteger o trabalhador e não necessariamente o emprego específico dele.
E tudo isso nos traz para os dias de hoje, onde a Dinamarca vive uma situação curiosa, um paradoxo. O desafio atual não vem de uma crise, de um fracasso, vem de um sucesso tão gigantesco que ameaça distorcer a economia inteira. Esse gráfico aqui mostra o fenômeno de um jeito que não deixa dúvidas. Dá uma olhada. Enquanto a maior parte da economia dinamarquesa ficou estagnada ou até encolheu um pouco, o setor farmacêutico explodiu. Cresceu mais de 40%, puxado principalmente pela gigante Novo Nordisk, com seus medicamentos para diabetes e obesidade que viraram um fenômeno global. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, chegou um ponto em que o valor de mercado da Novo Nordisk ultrapassou o PIB da Dinamarca inteira. É isso mesmo, uma única empresa valendo mais do que toda a riqueza que o país produz em um ano. É algo difícil até de imaginar. E essa tabela detalha as consequências dessa economia de duas velocidades. O setor farmacêutico não só cresce de forma absurda, como a produtividade e os salários são tão altos que ele acaba atraindo os melhores profissionais. O resultado? Uma enorme falta de mão de obra qualificada em todos os outros setores, desde a construção civil até a transição para a energia verde. Vira um verdadeiro dreno de talentos. E é por isso que muitos economistas estão fazendo essa pergunta que é bem preocupante. Eles relembram o que aconteceu com a vizinha Finlândia, que se tornou super dependente de uma única empresa, a Nokia. Quando a sorte da Nokia mudou, a economia finlandesa inteira sofreu um baque gigantesco. A pergunta que fica no ar é: será que a Dinamarca está correndo o mesmo risco? O que nos traz então de volta ao ponto central. Se a história da Dinamarca é essa sequência de adaptações a grandes crises, a pergunta inevitável agora é: qual vai ser a próxima adaptação? Essa linha do tempo resume bem a nossa jornada. Nos anos 1870, a crise dos grãos forçou a inovação na agricultura. Nos anos 1970, a crise do petróleo forçou a liderança em energia verde. E agora, nos anos 2020, uma crise gerada pelo próprio sucesso exige uma nova resposta. Mas, por enquanto, o que vem depois desse ponto de interrogação é uma incógnita. Os desafios que estão à mesa são bem claros. Primeiro, como gerenciar essa economia de duas velocidades sem matar a galinha dos ovos de ouro. Segundo, como resolver essa falta de trabalhadores que ameaça paralisar todo o resto. E talvez o mais importante, como manter a coesão social, que é a base do modelo dinamarquês, com essa nova pressão. E no final, a gente fica com essa pergunta. Ao longo de 150 anos, o modelo dinamarquês se provou um mestre em se adaptar à diversidade, ao fracasso. A grande questão para o futuro, o grande teste, é se esse mesmo modelo consegue agora se adaptar ao seu próprio sucesso avassalador. A resposta para essa pergunta vai definir o próximo capítulo dessa história econômica tão impressionante.